E hoje nós estamos trabalhando uma vez mais com o texto de Marcos, que é um dos evangelhos. Você sabe que são 4 evangelhos no Novo Testamento, e você sabe que 3 deles são muito semelhantes, e o de João é um pouco distinto, não na essência, mas na abordagem dos relatos. E nós estamos na série O Rei que se fez servo, acompanhando a dinâmica do Evangelho de Marcos. O evangelista Marcos é alguém que escreve com muito movimento, com muita tensão dos acontecimentos, e ele nos deixa aqui cativados com o texto. E se você ler Marcos de uma vez só, você precisa ter um preparo para imaginar todas as cenas, porque é tudo muito dinâmico. Eu tenho certeza que esse é um texto que nos abençoa tanto, tá? Portanto, convoco a vocês que juntos estejamos com o texto de Marcos capítulo 1, e nós vamos ler dos versos 1 a 20, tá? Pode tirar um pouquinho aqui, que eu acho que tem bastante. Marcos capítulo 1, 16 a 20. Pode tirar mais um cadinho, está quase chegando. Joia. Diz assim a palavra do Senhor nosso Deus: andando junto ao mar da Galileia, viu Simão e André, seu irmão. Eles estavam lançando as redes ao mar, pois eram pescadores. Disse-lhe Jesus: vinde a mim, e eu vos tornarei pescadores de homens. Imediatamente eles largaram as redes e o seguiram. Passando um pouco mais adiante, Jesus viu os irmãos Tiago e João, filhos de Zebedeu, que estavam no barco consertando as redes, e logo os chamou. E eles passaram a segui-lo, deixando seu pai Zebedeu com os empregados do barco. Amém. Obrigado, Senhor, pela tua palavra. E nós te pedimos a direção do teu Espírito Santo agora, para que entendamos essa palavra segundo a tua boa vontade. Em nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Há uma canção antiga, eu não sei quantos lembram dessa canção. Eu queria até ver se tem essa canção aí, pessoal da mídia, Vitão e Marcos. Vê se vocês conseguem encontrar a letra da música. Eu não sei qual é o título, mas é Vitorino Silva que cantava Deus tem um plano em cada criatura. Quantos lembram? Vamos arriscar ou não? Deus tem um plano em cada criatura. Peraí, vamos lá. Todo mundo está escondendo a idade aí. O pessoal, pelo menos de mim para trás, vai ter que cantar essa música. Deus tem um plano em cada criatura. As ondas ouvem seu mandar, e a cada rio ele dá um leito, e o seu carinho faz abrir a flor. A minha vida eu entrego a Deus. A minha vida eu entrego a Deus, pois o seu Filho entregou, pois o seu Filho a entregou por mim. Não importa onde for, não importa onde for, seguirei meu Senhor sobre terra. Deus mandar, irei. Pode subir. Deus enumera cada grão de areia, e as
a flor, a minha vida eu entrego a Deus, pois o seu Filho a entregou por mim. Não importa onde for, seguirei meu Senhor, sobre terra e mar, aonde Deus mandar, irei. No final a gente canta o restante, pode ser? Segura o tom e a emoção. E a gente canta também: seguirei o meu bom mestre. Ok, tá meio alto, mas ok, beleza, vai dar certo. Esse texto, veja, depois você corta essa parte aí. Esse texto trata de Jesus olhando 4 homens trabalhando. E Jesus olha em primeiro lugar, identifica esses homens. Veja, o texto diz que Jesus estava andando no mar da Galileia e viu Simão e André. Eles eram irmãos, diz o texto. Eles estavam lançando as redes, pois eram pescadores. E no verso 19 diz que um pouco adiante ele viu também Tiago e João. E esses 2 eram filhos de Zebedeu, que estavam no barco consertando as redes. Esse é o início do ministério de Jesus, onde Marcos está relatando o primeiro momento depois que Jesus sai do seu próprio preparo, digamos assim, visível, se é que podemos dizer, lá no deserto. E nesse momento nós percebemos que ele sai do deserto para um ambiente com muita água. E lá ele encontra 4 homens e ele começa a pregar o evangelho. E antes de fazer isso, ele chama esses homens. E esses homens rapidamente obedecem a Jesus. E Jesus, naquela multidão de trabalhadores, identifica esses homens. Bem, eles eram pescadores, como diz o texto muito claramente. Eles estavam trabalhando, eles estavam na atividade, eles estavam ocupados. E o Senhor os chama. Curiosamente, quando nós identificamos outros momentos de chamado da parte de Deus a alguns homens, esses homens estavam trabalhando. Por exemplo, quando Deus chamou Moisés, o que Moisés estava fazendo, gente? Cuidando das ovelhas do seu sogro, chamado Jetro. E Deus falou com ele. Quando Deus chamou Davi, ele estava cuidando das ovelhas de seu pai Jessé nos campos. Quando Deus chamou Gideão, Gideão estava malhando trigo no lagar. Quando Deus chamou Eliseu, ele estava arando com uma junta de bois. Quando Deus chamou Amós, ele estava também no meio dos animais. E quando Deus chamou Paulo, embora fosse um péssimo trabalho, um desserviço, Paulo estava também em alguma atividade que lhe competia. E todos esses homens receberam um chamado de Deus enquanto estavam fazendo alguma coisa. Ou seja, Deus fala com a gente no cotidiano. Deus fala com a gente quando nós estamos fazendo as coisas mais simples e ordinárias da vida. Deus não fala com a gente somente quando nós separamos um canto, um espaço, um momento, um lugar que nós achamos que é algo mais santo que o restante da geografia que nos cerca. Deus nos chama, veja, Deus nos chama no cotidiano. Deus fala com a gente da maneira mais clara e límpida quando nós estamos fazendo as coisas mais simples e comuns. E nós percebemos então o rei servo chamando os servos para si. E por que esse rei servo tem autoridade para chamar pessoas para segui-lo? Porque ele mesmo
desceu da sua forma de Deus, assumindo forma de servo, ainda que sendo Deus, e agora está em obediência ao Pai. E isto, não somente isto, mas isto também lhe dá autoridade para chamar aqueles a quem quis chamar. E nós percebemos desde já, aqui nesse texto, duas verdades importantes sobre o chamado de Jesus. A primeira verdade, o chamado de Jesus é um chamado soberano. Vamos repetir? É um chamado soberano. O texto diz, andando junto ao mar da Galileia, viu Simão e André, seu irmão, e disse-lhe Jesus, vinde a mim. E no verso 19 diz que, passando um pouco mais adiante, viu Tiago e João, filhos de Zebedeu, que estavam no barco. E no verso 20 o texto diz que logo os chamou. Veja, neste capítulo 1, Jesus já havia demonstrado a sua autoridade sobre os profetas. O maior de todos os profetas, João Batista, lembra disso? Jesus disse que nascido de mulher não houve ninguém maior que João Batista. João Batista foi o profeta que viu a profecia que todos apenas creram, mas ele viu e creu e viu. E quando ele se encontrou diante do maior de todos os profetas, que no reino de Deus é menor do que uma criança, disse também Jesus. Nesse momento, João Batista disse, eu não sou digno de amarrar ou desamarrar as sandálias de seus pés. Autoridade sobre toda a profecia. Jesus mostrou também aqui, neste mesmo capítulo, autoridade sobre Satanás, quando ele, lá no deserto, venceu o inimigo em suas tentações. Portanto, ele tem autoridade sobre toda a voz profética, ele tem autoridade sobre toda a voz dos demônios, sobre o mundo espiritual, e ele também agora está mostrando que tem autoridade sobre os homens. Ele não se explica. Ele simplesmente diz, vem e segue-me. Milagrosamente, esses homens deixam o que estão fazendo para seguirem a Jesus. Você jamais faria isso com alguém que lhe chamasse no seu trabalho dizendo, vem e segue-me. Humanamente, a não ser que fosse por muito dinheiro, alguém seguiria outro alguém por promessas mirabolantes, mas Jesus não promete nada disso. Jesus não se explica. Jesus não está como aqueles rabinos de seu tempo que escolhia entre os seus alunos e convidava os seus alunos para que pudessem segui-lo. Não, Jesus simplesmente vai a um lugar onde ninguém ainda o seguia e diz, vocês agora vão me seguir. Jesus não gasta tempo explicando para eles a razão pela qual eles devem segui-lo. Jesus não apresenta uma filosofia de trabalho. Jesus não apresenta uma ideologia política. Jesus não apresenta um trabalho melhor. Jesus não apresenta um sistema teológico ou uma teoria avançada. Jesus simplesmente diz, segue-me. E eles seguem a Jesus. Isto é soberania. Deus não se explica para ninguém. Ele diz, segue-me, e eles seguem. Jesus não está pedindo, por favor, me sigam. Jesus não insiste com eles. Ele simplesmente, soberanamente diz, sigam-me. Isto é um chamado soberano. É um chamado que vem do alto. Mas há uma segunda verdade sobre o chamado de Jesus. Além de soberano, ele é um chamado pessoal. Veja, andando junto ao mar da Galileia, viu Simão e André, seu irmão. E o verso 19 diz que, passando mais adiante, Jesus viu os irmãos Tiago e João, filhos de Zebedeu. Imagine, numa praia onde tantos estão trabalhando, e você sabe que o mar da Galileia aqui é, na verdade, um grande lago de água doce, de 21 quilômetros de extensão e 13 quilômetros de largura. É um grande lago, não é? Mas é de água salgada, me perdoe. É o grande lago de água salgada. E eles estão ali naquela grande cooperativa de pescadores. Joséfo e outros
Historiadores dão conta de mais de 300 barcos pesqueiros naquela região, naquele tempo. E Jesus simplesmente chama 4 homens pelo nome. Você compreende isso? Imagine, no meio de uma grande multidão, Jesus chega inadvertidamente para 4 pessoas, para 4 trabalhadores, e pessoalmente está chamando esses homens. Veja, Jesus então está mostrando que o seu chamado não é um chamado no lote. Jesus chama pessoalmente a cada um de nós. O nome dele está aqui. Quando Jesus chamou você, ele chamou você pelo nome. Ele sabe quem é cada um de nós. Ou Jesus fez um sorteio louco ali. Não, Jesus não sorteou. Jesus não foi na sorte humana, se é que poderíamos dizer isso. Jesus foi soberanamente, é verdade, mas foi também pessoalmente aonde aqueles homens se encontravam. E chamou-os pelo nome. E está aqui o chamado. Mas vemos também a resposta desses homens ao chamado deste rei servo. Este chamado que é soberano, este chamado que é pessoal, teve uma resposta. E essa resposta está no verso 18 e também no 20. Então, imediatamente, eles largaram as redes e o seguiram, diz o texto. E o verso 20 diz que eles passaram a segui-lo, deixando seu pai Zebedeu com outros empregados do barco. Aqueles homens não fizeram corpo mole, ao passo que Jesus também não explicou a razão pela qual estava chamando soberanamente, eles também não pediram explicações. Eles não pediram para que ele pudesse explicar agora a nova forma de sobrevivência, o que eles fariam, como eles poderiam concluir o expediente de trabalho antes de seguir a Jesus. Eles não pediram uns dias para pensar, eles não pensaram se poderiam financiar essas viagens missionárias. Pedro não parou para pensar na reação da sua família, por exemplo. Houve uma resposta imediata e eles o seguiram, diz o texto. Há aqui uma doutrina, portanto, muito profunda, que não só há um Deus soberano que chama, mas há também um pecador que reage e responde. Portanto, Deus movendo os corações e os corações ao mesmo tempo se entregando não só para Deus, mas para a sua obra. Percebemos aqui, queridos, portanto, diante dessa resposta ao chamado de Jesus, pelo menos 3 exigências para aqueles que atendem ao chamado de Jesus. Nós temos aqui 3 exigências. A primeira exigência para aqueles que desejam atender o chamado de Jesus, portanto, é a obediência. Vamos repetir. Primeiro, obediência. Então, imediatamente eles largaram as redes e o seguiram. Veja, essa palavra imediatamente tem dezenas de vezes, mais de 4 dezenas de vezes no livro do Evangelho de Marcos. É uma das palavras mais usadas pelo evangelista. Tamanha a dinâmica, a forma que ele escreve, a precisão que ele escreve dos movimentos. E o texto diz que esses homens fizeram imediatamente. Eles largaram as redes e seguiram a Jesus. E no verso 20 diz que eles passaram a segui-lo. Está falando agora de Tiago e João. Deixando seu pai Zebedeu com os outros empregados do barco, ou com os empregados do barco. Nós percebemos aqui que no caso de Tiago e João, pelo menos, e o seu pai Zebedeu, eles podiam ter ali um pequeno negócio que fosse, ou um grande, nós não sabemos, mas eles tinham uma espécie de cooperativa de pesqueiros, onde eles trabalhavam e eles comandavam toda aquela engrenagem comercial. E nesse momento, eles não pensam 2 vezes. Eles ouvem Jesus, eles seguem Jesus. Isso é obediência. Isso mostra que quando Jesus chama de verdade, não tem dinheiro, não tem atividade, não tem nada que te segure onde você está. A obediência a Jesus é algo mais forte que o pecador.
Isso é tão importante, porque revela um coração convertido. Mas há uma segunda ação aqui, há uma segunda exigência para aqueles que atendem o chamado de Jesus, não somente a obediência, mas também o preparo. Veja o verso 17, Jesus disse para eles: eu vos tornarei pescadores de homens. Veja, preste bem atenção, Jesus não chamou pescadores de homens. Jesus chamou homens para treiná-los para serem pescadores de homens. Eu vos tornarei pescadores de homens. Vocês não são ainda. Vocês não fazem o que devem fazer. Vocês não são aquilo que ainda deveriam ser. Mas eu estou chamando vocês para que vocês sejam aquilo que eu ordenar que vocês sejam. Veja, é o preparo. Lembra do apóstolo Paulo? Um homem tão preparado no judaísmo, no farisaísmo, na lei do Antigo Testamento, tinha tanta coisa de cor. E quando Jesus o chamou, ele foi para a sombra da liderança do pastor Barnabé na igreja de Jerusalém. Passou ali alguns anos, depois de passar 3 anos recebendo do próprio Cristo o Evangelho. Passou outros anos ali, sendo cuidado, sendo orientado, até que um dia o Senhor fez dele uma dinamite nas mãos dele mesmo. E a partir dali, Paulo foi um instrumento para a glória de Deus. Assim também foi com Pedro, que andou 3 anos com Jesus. Recebeu o Espírito Santo de maneira poderosa em Atos capítulo 2. E veja aqui, queridos, que mesmo que Jesus não tenha chamado pescadores de homens, Jesus agora está chamando homens para torná-los pescadores de homens. E este é o processo do preparo no qual todos nós estamos incluídos. Bem, muitas vezes nós não entendemos, mas o Senhor nos chama para passar pela prensa, pela moenda, pelos processos do tempo, pela mudança do caráter, até que Ele faça através de nós aquilo que Ele deseja fazer. Portanto, o tempo é um dos atributos do preparo de um Deus eterno na vida daqueles a quem chama. Percebemos então que eles foram obedientes, mas foi necessário que eles passassem pelo preparo. No reino de Deus não basta obediência, é importante que Deus nos prepare, que Deus nos molde, que Deus nos cure, que Deus nos transforme, que Deus nos quebrante, que Deus nos torne semelhantes ao seu Filho Jesus, para que sejamos potencialmente uma bênção nas mãos do Senhor. Terceiro lugar, tem uma terceira exigência. A primeira é a obediência, a segunda é o preparo e o terceiro, muito trabalho. O texto diz: eu vos tornarei pescadores de homens. Veja, Jesus não chamou aqueles homens para o ócio. Jesus não chamou para que eles ficassem à toa, deitados na bacia de bronze, quem sabe, esperando aí a banda passar. Jesus chamou estes homens para o santo negócio das coisas de Deus. Lembra do que Jesus disse aos 12 anos, quando foi achado por José e Maria entre os doutores lá no templo? O que ele disse? Eu estava cuidando dos negócios de meu pai. Estava trabalhando. Com 12 anos. Tinha consciência de chamado muito clara. E veja que quando Jesus nos chama, a vida não permanece a mesma. Sempre passamos pela mudança. Sempre temos alguma coisa para deixar para trás. E esta é uma profunda amostra de que o Senhor, quando nos chama, Ele está nos chamando para muito trabalho. E Ele determina aquilo que deveremos ser. E nós percebemos aqui, portanto, queridos e queridas, que o Senhor nos chama enquanto trabalhamos para que trabalhemos mais para Ele. E deixa eu lhe dizer, a maioria daqueles que fazem alguma coisa para Jesus no seu reino são aqueles que estão fazendo já alguma coisa. Já parou para pensar nisso? Já parou para pensar que na maioria das vezes, na maioria dos casos, você percebe, meu irmão, minha irmã, querida e querido, que quando o Senhor nos chama, ou quando o Senhor exige a obediência, aqueles que aderem à obediência, aqueles que aderem ao serviço, são aqueles que já estão fazendo algo, que já estão trabalhando, mas que por conta da ociosidade da coletividade, estes acabam fazendo mais do que já fazem. Talvez alguém olhe para uma pessoa do reino e diga: nossa, ele faz tanta coisa, por que ele faz tanta coisa? Por que ele está sempre fazendo isso ou aquilo? Veja,
Se um não fizesse o trabalho de 5, talvez ele pudesse fazer menos. Mas se cada um fizer o seu trabalho, fica leve para todo mundo. Vocês estão compreendendo ou não? Por isso que Jesus não chamou ninguém que estava à toa. Eu não estou dizendo aqui à toa do que não trabalha por contingências difíceis de saúde, ou seja o que for. Eu estou trazendo aqui que Jesus está nos mostrando que o muito trabalho não é desculpa para que você trabalhe no reino de Deus. Tudo bem? Você tem o seu trabalho? Que bênção. Você é ocupado? Glória a Deus. É disso que Jesus está falando aqui. Se você está ocupado demais para fazer as coisas de Deus, então você está ocupado demais. Vou repetir? Se você está ocupado demais para fazer as coisas de Deus, você está ocupado demais. Se você está ocupado demais para orar, então você está ocupado demais. Se você está ocupado demais para ler a Bíblia, então você está ocupado demais. Se você está ocupado demais para vir à igreja, então você está ocupado demais. Se você está ocupado demais para pregar o Evangelho, então você se ocupou demais. Nós não podemos fazer das nossas ocupações um problema para trabalharmos para o Senhor. Sim, é fato que nós temos limites de tempo e de espaço. É fato, nós não estamos pregando o ativismo aqui, mas nós estamos dizendo que é possível fazer para o Senhor, nas coisas mais cotidianas da vida, aquilo que Ele mesmo ordena. E eu quero trazer aqui para vocês, para todos nós, pelo menos 3 aplicações importantes deste texto. E a primeira é que nós devemos estar atentos para o nosso chamado, o chamado do Senhor na nossa vida. Vou repetir, nós devemos ter atenção para aquilo que o Senhor nos chama. O texto diz que o Senhor chamou estes homens para que eles fossem pescadores de gente. E está aqui o primeiro ministério da igreja: pescar almas. Está aqui o primeiro ministério da igreja, depois de sendo servos de Deus e adorando ao Senhor, agora trazer mais pessoas para essa adoração, para essa coletividade. Uma boa pergunta que nós precisamos responder. Ouça, sempre alguém pergunta: pastor, não sei qual é o meu chamado, eu não sei o que fazer, eu me sinto tão à toa, eu me sinto por vezes sem o que fazer. Eu vejo tanta gente engajada, fazendo as coisas no reino de Deus, na igreja, mas o que eu faço? Meu querido e minha querida, a pergunta não é o que você pode fazer, a pergunta é o que fazer primeiro, porque há tanto trabalho, há tanta coisa. E se você considerar que o seu trabalho no reino de Deus é aquilo que você pode fazer nesse espaço de 4 paredes, então você está reduzindo demais o teu ministério. Porque nós passamos aqui 1h30 no domingo à noite, nós passamos algumas horas na parte da manhã e passamos 1 hora na quarta-feira. Isso não resume a nossa semana. E o que nós fazemos com o restante das horas? Para aquilo que Deus está nos chamando, o que é? Qual é o chamado de Deus para a nossa vida? Será que nós estamos atentos de fato àquilo que Deus deseja que façamos? E veja, se você não sabe o que fazer na igreja, se você não sabe o que fazer em algum ministério específico no reino de Deus, no rebanho do Senhor, eu estou certo que você não deveria estar à toa, porque a ordem de Jesus de fazer discípulos é para todos aqueles que são salvos por Ele. Jesus não chamou uma elite e disse: agora vocês preguem para que os outros possam assistir. Jesus chamou a sua igreja para pregar o Evangelho. E é tão importante, queridos, que a gente entenda a urgência disso. Já faz algum tempo que eu trouxe a vocês a história de um esporte, aquele esporte da Alasca com os cães chamados malamutes, que aqui são conhecidos como huskies siberianos, mas o husky é menor, o malamute é um cão maior. E aquele esporte, não é? Aquela atividade esportiva que os cães puxam aqueles trenós, não sei se você conhece, muito provavelmente já tenha visto em filme, começou, na verdade, com uma grande tragédia, onde uma vila estava completamente tomada e sendo dizimada por uma peste mortal. E o antídoto
existia, só que ele estava a muitos e muitos quilômetros de distância. E o que aconteceu foi que aqueles homens conseguiram fazer um trajeto da vila até a estação de trem mais próxima, que era muito distante, e eles, de tão distante que era a rota, e tão cansados que ficavam, não somente eles, mas os animais, eles se revezavam dia e noite. E eles criaram um sistema de revezamento onde um trenó parasse e o outro continuasse, e uma equipe pudesse se suceder a outra. E a partir daquela atividade daqueles homens, houve condição de debelar toda a praga naquela cidade, a cidade de Aidarot. Agora veja, depois daquilo se tornou, depois daquele fato, esse esporte se tornou uma espécie de memorial naquela cidade, naquela região. Só que tem um fato curioso. Depois que eles tornaram esta atividade e esta mesma rota que eles fizeram em esporte, nunca uma equipe conseguiu bater o recorde das equipes que trabalhavam para debelar a peste. Será por quê? Senso de urgência. Deixa eu lhe dizer, por que a igreja hoje não faz o que a igreja primitiva fazia? Será que nós tornamos a missão de Jesus como um esporte que nós aprendemos a brincar com ele? Será que os crentes agora estão se revezando e quando chegam nos carros dizem, agora é minha vez, dá licença, e agora eles brigam por causa dos lugares nos carros? Ou talvez nos ministérios? Há tanta coisa a fazer que você não imagina. Há tantas pessoas indo para o inferno. E se todos nós tivermos a certeza, a consciência do qual é o número, quão grande é o número de pessoas que estão indo para o inferno, e o quão responsáveis nós somos por isso, nós certamente estaríamos muito mais perto daquilo que é missão do Senhor do que próximos a um tipo de brincadeira religiosa. Nós não podemos, meu irmão, minha irmã, perder o impacto dessa palavra aqui. Jesus não nos chamou para uma brincadeira religiosa. Jesus não nos chamou para um revezamento esportivo na religião. Jesus nos chamou para arriscarmos tudo para a sua glória. E o que esse texto nos ensina? Esse texto nos mostra e nos ensina que nós devemos estar atentos ao chamado do Senhor em nossa vida. Veja aqui Pedro, veja João, veja Tiago, veja André. O que eles tinham? Eles tinham a subsistência da vida. E agora, depois que seguiram a Jesus, tudo aquilo estava secundário. E houve um tempo que eles ainda conseguiam, é claro, interagir com a atividade religiosa. Houve um tempo, vamos dizer assim, de meio período para Pedro, por exemplo. Mas depois, o Senhor os chamou de maneira completa para o trabalho no reino. A grande questão é que isso nos leva a uma segunda aplicação. E a segunda aplicação é que nós não podemos ser trabalhadores que não querem executar o trabalho. Ou seja, no reino de Deus, nós não podemos viver como ociosos. E deixa eu lhe contar uma história, que é uma história missionária, na verdade é um conto missionário. Veja, que trata muito bem do que acabamos de dizer. A história diz o seguinte: ora, aconteceu que existia um grupo de pessoas que se chamava Os Pescadores. Eles organizaram um clube e eis que havia um grande número de peixes nos rios da região. Mês após mês, ano após ano, esses pescadores se reuniam em seu clube para falar sobre a vocação de pescar. Falavam também da abundância de peixes, da metodologia apropriada para pescar. Faziam contínuas pesquisas em busca de novos e melhores modos de pescar. Patrocinavam dispendiosas conferências e congressos para discutir a arte de pescar, para promover a pesca, para debater o tema de pescaria. Grandes centros
foram criados, cursos oferecidos a respeito da necessidade dos peixes, da cultura dos peixes e onde encontrar os peixes. Os que ensinavam nesses cursos tinham doutorandos em peixologia, mas tinham pouca experiência em matéria de pescar peixes. Eles somente ensinavam aos outros como técnica para pescar. E aqueles que eram enviados para pescar faziam exatamente o mesmo que eles faziam. Eles organizavam mais clubes, analisavam os peixes, discutiam o que era necessário para apanhar os peixes. Só tinha uma coisa: eles não pescavam nada. Que tristeza. Veja se isso parece com a igreja. Veja se nós, muitas vezes, nós não estamos amotinados, se nós não estamos entrincheirados em grupos que falam sobre o Evangelho, que falam sobre os perdidos, que falam sobre as coisas de Deus no meio dos homens. Mas a pergunta é, quando você sai daqui, para quantas pessoas você fala de Jesus? Vocês estão prestando atenção, gente? Vocês estão prestando atenção que é Jesus que ordenou isso aqui, que não sou eu? Vocês estão prestando atenção que quando você sai daqui, Jesus deu uma ordem para você? Vocês estão entendendo a verdadeira missão de Jesus, que é trazer pessoas para o centro da sua glória, porque no centro da glória de Jesus, essas pessoas estão livres do inferno. Vocês percebem que quando vocês passam no elevador, quando vocês passam na rua, quando nós passamos numa clínica, quando nós enfrentamos uma fila, as pessoas perdidas estão lá. Elas não virão aqui para o pastor pregar para elas. Elas estão no mercado, elas estão nas escolas, elas estão nas universidades, e nós estamos nos tornando especialistas em nada. E esta é a tragédia da igreja. Ei, Jesus chamou e logo seguiram, deixaram as redes, deixem as suas prioridades e sigam a Jesus. Quantas pessoas batizaremos neste batistério este ano, fruto do trabalho das suas mãos? Podemos responder essa pergunta hoje aqui? Pelo amor de Deus, podemos responder essa pergunta? Ou nós estamos ocupados demais com os nossos negócios, deixando os negócios do Senhor para trás? Os perdidos estão aí, indo aos montes e aos milhares para o inferno, e nós temos a mensagem de vida. Seria terrível pessoas morrerem de câncer com estoque de remédio em nossa própria casa, ou não seria? Seríamos maus. Pessoas morrem sem Jesus e nós temos o remédio contra o pecado para tirá-las do inferno, que é muito pior do que qualquer enfermidade. A pergunta é, estamos dizendo desse remédio às pessoas? E aqui, queridos, queridas, nós entendemos que nós não precisamos de mais teorias sobre como obedecer a Deus. Nós precisamos obedecer a Deus. Faz diferença ou não faz? Nós não precisamos de teorias sobre como falar de Cristo mais. Nós já temos bastante. Nós precisamos falar de Cristo aos perdidos. Nós não precisamos de mais professores sobre como pescar. Nós precisamos de pastores, professores e mestres que também pesquem almas. Nós não precisamos apenas de mais pastores para pregar o Evangelho. Nós precisamos mais de padeiros, pedreiros, costureiras, professores, engenheiros, médicos, enfermeiros, gente de todas as profissões que preguem o Evangelho. Vocês compreendem isso? Ou vocês acham que Jesus terceirizou para o púlpito a pregação do Evangelho? Nós somos uma geração de olhos secos. Nós somos uma geração que chora pouco. Nós temos visto uma geração que chora por pet, que chora por cachorro que morreu, mas não chora por almas que vão para o inferno. Não estou dizendo que você tem que maltratar o seu animal. O que eu estou dizendo é que nós precisamos atender ao chamado urgente de Jesus para salvar pessoas perdidas, que é muito mais importante do que animais e coisas. As pessoas perdidas fazem parte da missão de Jesus na vida da igreja. Portanto, veja, se há uma aplicação aqui para a nossa vida, é que nós não podemos ser trabalhadores ociosos. Qual é a sua profissão? Me responda. Não com a sua voz, mas na sua consciência. Qual é a sua profissão?
A sua primeira profissão não é o que você faz. A sua primeira profissão é a fé. O justo viverá pela fé. Essa é a razão pela qual, quando nós temos um candidato ao batismo, ele faz a profissão de fé, porque profissão é daquilo que você vive. Deu para entender isso? Quando eu te pergunto qual é a tua profissão, primeira coisa que você tem que dizer: eu sou um servo de Deus. Eu professo a fé em Jesus. Você lembra quando perguntaram para Jonas: quem é você? Ele disse: eu sou hebreu, adorador do Deus vivo. Ele falou da profissão dele. Ele fez a sua profissão de fé. Porque a sua profissão das mãos vem depois da sua profissão de fé. A profissão das suas mãos e da sua mente e do seu labor é um instrumento da sua profissão de fé. Então a sua profissão não é advogado. A sua profissão não é médico, a sua profissão não é padeiro, a sua profissão não é barbeiro. A sua profissão é: eu sou um servo de Jesus sendo médico, eu sou um servo de Jesus sendo motorista, eu sou um servo de Jesus sendo advogado, eu sou um servo de Jesus sendo padeiro. Vocês estão prestando atenção nisso aqui, gente? Quantas pessoas entram no seu carro, no seu estabelecimento, no seu canal do WhatsApp, nas suas redes sociais? A questão não é quantas pessoas entram na sua vida, a questão é com quanto de Deus elas estão saindo. Eu estou pegando pesado demais aqui? Eu estou tendo um devaneio? Não. Vocês estão ocupados demais, né? Estamos ocupados demais. Não deveríamos. Me lembro quando fui dar um recado na casa de uma irmã. Eu era criança. Chegou lá, tinha brinquedo. Eu e meus irmãos olhamos aqueles brinquedos, começamos a brincar, esquecemos do recado. Minha mãe mandou o mais velho: vai lá. O que aconteceu? Não tinha WhatsApp, não tinha celular, não tinha nada. A mãe com a cabeça desse tamanho. O mais velho deu uma olhada, começou a brincar também. Aí a gente lembrou que tinha que ir embora, que já tinha dado recado. Só que era tarde. Dona Reusa já vinha com a vara de goiaba. Criada. Bem feito para nós. E não tinha cerimônia. Essa coisa de esperar chegar em casa, porque está vendo gente filmar, não existia isso, era raiz. A goiabeira já foi cantando no caminho. Não mãe, é ir lá, foi. Nunca mais esqueci de dar um recado. Deixa eu te falar uma coisa. Muita vara vai cantar nesse tempo. Deus tem misericórdia de nós, porque nós estamos esquecendo de dar o recado. Nós estamos brincando com aquilo que Deus mandou e a coisa séria. Vocês estão compreendendo? Quando a prova chegar, depois não pergunte por quê. É o Senhor espremendo a sua vida para você ser um servo obediente. Porque um servo obediente só tem uma resposta: sim, Senhor. Vou repetir. Um servo obediente só tem uma resposta: sim, Senhor. Abaixar a cabeça e fazer o serviço. É tão importante que a gente compreenda, meu irmão, minha irmã, que o Evangelho não é uma teoria. O Evangelho é a prática da vida. Pastor, será que Jesus está me chamando para deixar minha profissão? Meu irmão, já é suficiente se na tua profissão você pescar almas. Tudo bem? Já é suficiente se você fizer isto lá. Se você vai fazer isso exclusivamente de outra maneira, é uma outra coisa, no processo, é no caminho. Mas comece a fazer isto agora. Comece a usar o teu telefone, o teu balcão, a tua mesa de escritório, os teus contatos, a tua cartela de clientes, porque eles não são clientes, eles precisam da graça de Jesus.
Portanto, você não precisa perguntar a Deus quem serão os clientes, quem serão os alunos, quem serão os pacientes. O que você precisa perguntar é: Senhor, a quantos o Senhor deseja falar hoje? Pode botar no meu caminho e eu falo. Pegou a bênção ou não? Terceira e última aplicação. Não tente resistir o chamado do Senhor. Ninguém conseguiu até hoje. Se Jesus chamou, e se Ele quer você no serviço, você pode fazer de tudo. Ele também fará de tudo para que você obedeça. A voz de Jesus, ela só aceita uma resposta: sim, Senhor. Ao ímpio, ele pode responder o que quiser, porque o ímpio está entregue às suas próprias vontades e emoções. E essa é a tragédia da vida de alguém, quando Deus o entrega aos seus próprios desejos e prazeres. Não tem nada pior para a vida de alguém. Agora, ao Filho de Deus, não. Ao servo, ele aperta até obedecer. Então não tente sair daquilo que o Senhor ordena. Lembra que Jesus disse para Paulo: Paulo, dura coisa é recalcitrares contra os aguilhões. A figura ali é de um touro selvagem, que agora está dominado, e que agora, para que ele não se mexa, há um aguilhão a pontas, ferindo-o, para que ele fique domado. Portanto, veja, a graça do Senhor é maravilhosa. A graça do Senhor é eterna, é bondosa. Mas à medida que você tenta resistir àquilo que o Senhor ordena, é o pior caminho para a sua vida. Portanto, duas questões aqui. A primeira: se você entrou aqui nessa noite e não tem Jesus, e Jesus está chamando você para Ele, e Ele está ordenando que você entregue a sua vida e o seu coração para Ele, você deve fazer isso logo. Faça. Não retruque. Entregue logo a sua vida. Não pense que você se manda. Se Jesus está falando ao seu coração, e se você entende que é contigo, e se você ainda não vive para Ele, receba o chamado como uma ordem e diga: sim, Senhor, eu quero viver para Ti. Arrependa-se dos seus pecados e vá na direção dEle. Segunda questão: se você é um crente e você está à toa, peça ao Senhor para colocar você em movimento. Amém, gente? Se você é um crente há 5, 10, 15 anos e nunca alguém conheceu a Jesus através da sua vida, e você nunca teve o prazer de ver alguém entrar nas águas batismais por causa da instrumentalidade de você como servo, você precisa se arrepender dessa ociosidade pecaminosa. Você deve dizer: meu Deus, eu quero me arrepender hoje, porque eu não estou fazendo nada. E você precisa obedecer ao Senhor da seara. Faça de mim, ó Deus, obreiro. Faça de mim, ó Deus, um servo, uma serva. E logo o seguiram. Imediatamente o seguiram. Que Deus nos abençoe nessa noite. Que a graça do Senhor nos arrebate do nosso conforto, se necessário for, para que possamos no dia final ouvir a doce e suave voz de Jesus: servo bom e fiel, entra no gozo do teu Senhor. Que Deus nos abençoe. Primeira Igreja Batista de Muriaé, 90 anos, glorificando a Deus e fazendo discípulos.